Ele nasceu em tempos de trevas, quando o povo de Israel vivia acorrentado, oprimido, perseguido. Cada suspiro era um grito sufocado, cada lágrima, um clamor silencioso por liberdade. No meio dessa escuridão, Deus ergueu uma luz. Um bebê, indefeso, seria a esperança de um povo inteiro. O faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. E como cães famintos, seus soldados marcharam pelas ruas. Eles invadiam casas sem piedade, arrombavam portas com violência. O choro das crianças ecoava, misturado ao grito desesperado das mães. Pais, impotentes, tentavam resistir, mas eram esmagados pela força cruel da espada. A esperança se esvaía a cada lágrima derramada. O medo dominava cada lar. Era um massacre sem compaixão, uma sombra que se espalhava sobre Israel. Mas mesmo em meio à brutalidade, o Deus dos céus já estava escrevendo um plano. Porque nenhum faraó pode apagar aquilo que o Eterno decidiu preservar. Moisés foi colocado em um cesto, envolto pelas águas do Nilo, e o que parecia ser um rio de destruição tornou-se um caminho de salvação. A filha do faraó encontrou aquele bebê. E apesar da lei, do medo, do risco, ela escolheu protegê-lo. Criado como príncipe, entre riquezas e conforto, Moisés cresceu sem saber que cada passo seu estava sendo guiado por um propósito divino. Nas terras do Egito, sob o sol escaldante, o povo de Israel gemia em sofrimento. Homens curvados pelo peso dos tijolos, suas mãos feridas pelo barro e pela palha. Mulheres exaustas, obrigadas a carregar cargas que seus corpos frágeis mal podiam suportar. Crianças, ainda tão pequenas, eram forçadas a servir, ouvindo apenas gritos e açoites. O chicote dos capatazes rasgava o ar, rasgava a carne, rasgava a esperança. Cada dia era marcado pela dor. Cada noite, por lágrimas silenciosas. Um povo inteiro, humilhado, mas não derrotado. Porque mesmo no cativeiro, seus corações permaneciam fiéis ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o clamor da sua dor subia aos céus. E o Senhor ouviu o choro do seu povo. Mesmo cercado por luxo, seu coração não podia ignorar o sofrimento de seu povo. Ele via a dor, ouvia os gritos, sentia a injustiça, e uma chama começou a arder dentro dele. Um dia, a raiva diante da opressão explodiu, e a vida de um homem mudaria para sempre. Moisés matou um egípcio que maltratava um hebreu, e de príncipe tornou-se fugitivo. De herdeiro do trono, tornou-se um homem exilado no deserto. No coração do palácio, a notícia chegou como um trovão. O silêncio tomou conta da sala do trono. E então, a fúria do faraó explodiu como fogo devorador. E de príncipe, tornou-se fugitivo. De herdeiro do trono, tornou-se um homem exilado no deserto. No deserto, cada dia era um desafio. O sol castigava, o frio cortava, a solidão pesava. Mas ali, no silêncio das areias, Moisés encontrou a Deus. No silêncio do deserto, quando parecia que sua vida estava perdida, Moisés encontrou um novo começo. Junto a um poço, ele defendeu jovens pastoras da violência de homens cruéis. Entre aquelas jovens estava Zípora, filha de Jetro. E foi ali, sob o sol do deserto, que dois destinos se cruzaram. Zípora viu em Moisés não apenas um forasteiro, mas um homem de coragem e justiça. E Moisés, cansado da solidão e das feridas do passado, encontrou nela ternura, fidelidade e esperança. O amor floresceu simples, como a água que brota da rocha. E diante da família de Jetro, Moisés tomou Zípora por esposa. Entre canções e celebrações, Deus abençoava aquela união. Um homem marcado pela fuga agora encontrava consolo em um lar. E no silêncio das noites no deserto, ao lado de sua mulher,
Moisés descobria que até mesmo nas terras mais áridas, o Eterno é capaz de fazer brotar vida nova. Tornou-se líder, não por força, mas por obediência e fé. E então, diante da sarça ardente, o impossível aconteceu. O Eterno falou a Moisés. A chama queimava, mas o arbusto não se consumia. E a voz poderosa ecoou: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, e agora eu te envio ao Egito para libertá-los. Moisés tremeu. Mas como crerão em mim? Ele perguntou. Então o Senhor disse: O que tens na mão? Moisés respondeu: Um cajado. Lança-o ao chão, ordenou Deus. E quando o cajado caiu, transformou-se em uma serpente viva. Moisés recuou em espanto, mas o Senhor disse: Estende a mão e pega-a pela cauda. E quando obedeceu, a serpente voltou a ser cajado em suas mãos. Esse seria o sinal. Esse seria o instrumento. Com ele, Deus mostraria ao Egito que não há outro poder além do seu. E assim Moisés voltou ao palácio do faraó. Diante do trono mais poderoso da terra, ele ergueu o cajado e declarou: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. O faraó riu, zombou e seu coração se endureceu. Mas quando o cajado tocou as águas do Nilo, o rio se transformou em sangue. O Egito estremeceu. As pragas caíram uma após a outra. Rãs, piolhos, trevas, destruição. O orgulho de um império inteiro foi esmagado diante da mão do Deus vivo. O Deus que levantou um bebê do cesto ergueria um homem do deserto para confrontar um império, para quebrar correntes, para libertar um povo. E assim começa a saga do maior libertador da história. Um homem escolhido por Deus, guiado pela fé, incapaz de ignorar a injustiça, destinado a escrever sua marca eterna. Moisés caminha agora entre homens e reis, entre dor e milagres, entre desafio e promessa. E nada, nem ninguém, poderá deter o Redentor. O próximo capítulo está prestes a se revelar, e o mundo verá o poder de Deus em ação.